Boa noite, pessoal. Então, nesta aula aqui, nós vamos aprender como, a partir de uma tabela de análise sintática, ou a partir de uma tabela de parseamento, nós construímos o nosso analisador preditivo recursivo descendente. Preditivo, porque a partir do símbolo primeiro de uma regra de produção, ele vai escolher essa regra de produção, ok? Recursivo, porque ele pode eventualmente voltar no símbolo que ele começou. Por exemplo, se ele começou no símbolo E, ele pode chamar E recursivamente, direto ou indiretamente, ou ER recursivamente, direto ou indiretamente, ok? E descendente, porque ele é top-down. Ele começa no símbolo inicial da gramática e a partir do símbolo inicial ele desce até as folhas, tá? Até as folhas da árvore sintática, ok? Então aqui eu tenho essa gramática aqui que ela foi colocada nessa forma aqui, ok? Para fazer análise top-down, né? Ou seja, né? A gente pegou uma gramática que era recursiva à esquerda, que ela tinha mais, ela tinha vezes, ok? E a gente fez a transformação nessa gramática para ela não ser recursiva à esquerda, para ela não ser ambígua, tá? E para ela estar na forma fatorada. E aí, a partir dos símbolos primeiro e seguinte, né, nós construímos essa tabela de análise sintática aqui que eu estou chamando de tabela de parseamento, ok? Então, por exemplo, o símbolo ele só tem uma regra de produção, ok? O símbolo ele tem que sempre começar com ID, tá? Ele não pode começar com outro símbolo, ou parênteses, né? Ele não pode começar com outros símbolos, como mais, por exemplo, ou vezes, tá? Então, se você quiser, você pode checar isso, né? Então, por exemplo, se eu estou no símbolo E e acho ID, a regra de produção que eu estou usando é essa, né? Se eu estou no símbolo E e acho, abre parênteses, a regra de produção que eu estou usando é essa, tá? Isso para os símbolos primeiros, ok? Para os símbolos seguintes, tá? Você tem que olhar o seguinte, né? Ou seja, para os símbolos que levam na cadeia vazia, né? Por exemplo, como essa regra de produção, eu posso, a partir de E' levar no símbolo vazio. Então, quando eu tenho esse tipo de possibilidade, tá? Eu olho o símbolo seguinte. Quem é o símbolo seguinte de E'? Tá? Abre parênteses. Então, se na regra de produção E' eu ver abre parênteses, é porque eu estou usando essa regra de produção aqui, ok? Então, eu simplesmente retorno true, né? Não retorno false, retorno true, por quê? Porque esse cara aqui é o símbolo seguinte. E eu usei essa regra de produção aqui, essa regra é vazia, então eu não tenho que fazer, eu não tenho que chamar função nenhuma, não tenho que fazer mesh, não tenho que fazer nada. Simplesmente retorno true. E se eu tiver no símbolo de E' também achar final de arquivo, que é o dólar, ok? Dólar aqui para mim é final de arquivo, é porque eu usei a regra E' levando em cadeia vazia, tá? Então aqui também eu não tenho que fazer nada, simplesmente retorno true, ok? Mas tem a mesma precedência de menos e vezes tem a mesma precedência da divisão, ok? Então, se você quiser acrescentar divisão e diferença, depois que você codificou essas regras de produção aqui, você pode fazer de forma análoga, que não vai ter problema nenhum, tá? Muito bem. Então, vamos lá, né? Como que a gente faz esse analisador, né? Esse analisador preditivo recursivo descendente. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar uma função para cada símbolo não terminal, como a gente fez antes. Ok? E a função match, tá? Ela não vai sofrer modificação nenhuma. Então, eu escrevi aqui, ó, o token lookahead, né, é o token espião, isso é o token atual. É o token que o sintático pediu para o léxico e o léxico devolveu, tá? E esse token lookahead é um ponteiro para uma estrutura de dados do tipo token, ok? Que é a estrutura que o léxico retorna para o sintático, né? A função match, como eu disse para vocês, não, permanece inalterada, né?
E como veremos nas próximas aulas, ela não vai sofrer mais modificações, ok? Então aqui eu tenho a função do E. Aí veja o seguinte, ó, só existe uma regra de produção para o símbolo E, né, que é essa regra de produção que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, dessa forma, não é rigorosamente necessário consultar a tabela de parseamento para saber qual regra de produção estamos usando para E, tá? Porque só existe uma. Tá? Você pode consultar a tabela de produção para você reportar erros. Então, por exemplo, se você quiser reportar erros usando a tabela de produção para E, né? Por exemplo, você está no E, aparece o mais, como aqui está vazio, tá? Isso aqui significa que isso aqui é um erro sintático, tá? Por exemplo, apareceu vezes, né? Ou dividir, né? É um erro sintático. Apareceu fecha parênteses, é um erro sintático, né? Apareceu final de arquivo, né? Um arquivo vazio, você vai considerar erro? Depende, né? Se você puder fazer levar em epsilon, né? O final de arquivo como primeiro caractere não é um erro, mas aqui no caso tem que ter alguma coisa. Então, o final de arquivo realmente é um erro aqui, ok? Então, veja lá, né? Agora nós vamos codificar a função ER, ok? Então, a função ER, ela vai levar em mais ou menos, né? Porque mais e menos tem a mesma precedência. T, que é term, né? E E', né? Que é o ER nosso. Ou cadeia vazia, tá? Então, veja que aqui, né? A gente tem mais de uma situação, né? Inclusive, temos a situação em que E' ER leva na cadeia vazia, né? Então, nessa situação, quando entramos na função de ER, não iremos ver mais ou menos. Você não vai ver mais ou menos, ok? O que você vai ver é o símbolo que segue ER, é o símbolo seguinte, né? Porque ER levou em epsilon. Então você vai ver o próximo símbolo. Você não vai ver o símbolo. Você não vai ver epsilon, porque epsilon é vazio, certo? Então você vai ver o símbolo que segue ER, né? Ou seja, o símbolo seguinte de ER, né? E o token look ahead, né? Então estará apontando para o símbolo seguinte a ER. Tá? Então precisamos consultar a tabela de análise sintática, a tabela de parseamento, para saber quais símbolos não devem ser considerados erros quando encontramos esses símbolos em ER, né? Então eu coloquei aqui a tabela de parseamento novamente para vocês, tá? E quais símbolos, quando você está em ER, quais símbolos não devem ser considerados erros? O fecha parênteses e o final de arquivo, né? Porque nesses dois casos aqui, tá? Você tem o ER levando na cadeia vazia, certo? Então, se você olha o look ahead, o tag do look ahead, né? Look ahead é uma estrutura de dados, né? E você encontra abre parênteses, quer dizer, desculpa, fecha parênteses, tá? O que você faz? O que você faz? Você simplesmente retorna true e tá ok, porque você encontrou o símbolo seguinte. A função que vai consumir o fecha parênteses não é ER, né? Não é ER que vai dar match em fecha parênteses, ok? É uma outra função. A mesma coisa para o final de arquivo, né? Você simplesmente retorna true, né? Porque você não vai acusar um erro se aparecer final de arquivo. Final de arquivo é quando Elinha leva em R, né? Quando Elinha leva em epsilon, ok? Agora, as outras situações, né? Se você vê ID, se você vê vezes, se você vê fecha parênteses, essas situações aqui que na tabela de análise sintática elas não estão preenchidas, elas são erros, tá? Então, nesse caso, você retorna false. Então, as funções aqui, elas retornam true ou false, ok? Se a função retornar false, é porque a gente tem um erro sintático, tá? E aí o analisador vai parar naquele ponto, tá certo? Então ele vai retornar false, a função seguinte, a função que chamou vai retornar false, e assim sucessivamente até a função E que vai retornar false. Então a análise sintática vai parar naquele ponto, tá certo? Então vamos ver, ver a codificação disso daqui e o teste, tá?
em uma expressão entrada pelo teclado, ok? Para ver como o código dessa expressão é gerado, para mostrar para vocês, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aí no nosso segundo exemplo aí, né, do capítulo 3, tá? Em que eu pego uma gramática para expressões um pouco mais complexa, no sentido que eu posso ter parênteses, né? Para o termo, eu posso ter o termo entre parênteses, né? O termo da multiplicação, ok? Então isso altera a precedência, ok? A função match aqui não foi modificada, ela é exatamente igual, tá? Então você tem o E aqui, o ER, tá? Então, para soma e para subtração é igual, então o tratamento é igual, tá? Veja que esse exemplo para o RR aqui, ele está um pouco diferente, tá, do exemplo que a gente mostrou ali na aula, que eu estou colocando multiplicação e divisão aqui como símbolo seguinte de ER, tá? E lá na tabela de parseamento a gente não tinha isso, a gente não tinha vezes em dividir como símbolo seguinte para ER. Eu, sinceramente, não sei porque que eu fiz isso. Talvez eu deva ter errado alguma coisa e aí fiz esse patch aqui para corrigir, mas, na verdade, não deveria existir essas duas linhas aqui, né? Ok? Mas eu lembro que durante a depuração eu vi que precisava ter essas duas linhas, por algum motivo que eu não sei explicar agora, mas eu tive que colocar essas duas linhas aqui, tá? Aí você tem a codificação das funções T e TR, tá? Que eu não mostrei na aula, mas elas estão codificadas aqui, tá? Codificação da função F, tá? E aí a main aqui chamando as funções. Então veja que a única coisa diferente aqui, tá? Desse exemplo para os outros exemplos está no sintático, tá? Porque o léxico é exatamente igual, quer dizer, eu continuo pegando os arquivos aqui de uma string que o usuário digita, né, no teclado, ok? Então você pode ver que o initlex ele é simplesmente pegar a string que o usuário digita no teclado, tá? A cadeia max Charves max token, tá? E aí eu faço, evidentemente, como eu tenho mais tokens, né? O sintático tem mais tokens, eu tenho que fazer mais else ifs, né? Para cada um dos tokens a mais que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho a multiplicação, eu tenho a divisão, eu tenho menos, né? Ok? Eu tenho abre parênteses, né? A divisão aqui, né? Abre parênteses, fecha parênteses, ok? Então eu tenho que preencher esses caras aqui também, né? E o número, é claro, tem que continuar aqui, ok? Então essa função getToken a gente vai modificar na próxima aula, tá? Para ela poder pegar tokens de um arquivo, ao invés de pegar de uma string, tá? Ao invés dela pegar de uma string, ela vai pegar de um arquivo, que é melhor, né? Porque o analisador léxico ele vai ler o arquivo de entrada, ok? Então, aqui nós vamos para o exemplo 3, tá? Esse aqui é o exemplo, esse que eu estou mostrando para vocês. É o exemplo 3, o exemplo 1 e o exemplo 2 eles são o mesmo código, tá? Se você for baixar aí e olhar, você vai falar o que tem de diferente. Não tem nada. Aqui um era um teste, né? O exemplo 1 era um teste, mas eu acabei fazendo o teste, fazendo todo o resto no mesmo diretório, e aí o exemplo 2 ficou igual ao exemplo 1, tá? Mas o exemplo 3 ele é diferente, é esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, tá? Se eu der um ls-la, você vai ver que existem alguns .os aqui, mas eles foram gerados em 2019, tá? E como isso daqui foi gerado no Linux, esses .os aqui, eles provavelmente não servem, e esse SCC aqui também provavelmente não vai rodar, tá? Se você digitar o ./SCC, ele vai reclamar, tá? Impossível executar. Porque isso aqui foi gerado no Linux, tá? Se você quiser gerar isso de novo, você tem que apagar todo mundo, né? Então, rm*.o, tá? rmscc, e aí se você der um make, tá? Ele vai fazer o SCC, tá? Ele vai
rodar o Makefile aí e fazer o SCC aqui, ok? Você der um ls-la, vai aparecer aqui scc.exe. Esse sim é um executável que roda no Windows aí, tá? Então eu vou dar um ponto barra aqui, scc, tá? Então entre com a cadeia, né? Agora podemos colocar a cadeia entre parênteses. Então 5 mais 8 vezes 42 mais 35, né? Ele vai gerar um código aqui. Vamos ver se ele gerou o código corretamente, né? Então, ele empilha o 5, né? Empilha o 8, ok? Aí ele vai fazer a soma primeiro, então ele empilha o 42, empilha o 35, desempilha, desempilha, aqui ó, desempilha, desempilha, faz a soma e empilha o resultado. Aí depois ele vai desempilhar, desempilhar e fazer a multiplicação, né? E empilhar o resultado. Então veja que a multiplicação, ele fez primeiro a soma, depois ele fez a multiplicação e empilhou o resultado. Por último, ele vai desempilhar o 5, desempilhar o resultado dessa conta, somar os dois e dar o resultado, né? Então, desempilha, desempilha, soma os dois registradores e empilha o resultado. E ele fala aqui que a cadeia é aceita. Isso aí é um resquício aí da análise sintática, ok? Então, esse aqui foi o exemplo 3, não, o exemplo 2 ou 3 do capítulo 3, ok? E a gente rodou aqui para vocês, né? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários a sua dúvida que a gente vai estar esclarecendo na medida do possível, ok?